Manhã de quarta-feira, hoje dia 26 de agosto de 2026. Nós os saudamos com a paz do Senhor. Amém. Queridos irmãos, povo de Deus, que a paz de Deus e a alegria do Espírito Santo realmente esteja sobre todos nós. E nós nos sentimos unidos quando estamos desfrutando desta paz e, consequentemente, o Senhor nos abraça, porque Ele ama aqueles que o amam. Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Somos os vossos irmãos em Cristo, Fernando e Esther Koenig. Vivemos aqui na cidade de Itajaí, no estado de Santa Catarina. Todos os dias nós temos este encontro marcado e pela misericórdia do Senhor, mais uma vez estamos aqui. Agradecidos a Deus por todos que têm nos acompanhado durante estes anos, ouvindo sempre a mensagem simples do singelo Evangelho da Salvação. Agradecemos aqueles que fazem parte desta família que todos os dias vai crescendo. Alguém vai chegando e fazendo parte da família Cristo em Vós, esperança da glória. Nada melhor neste mundo do que ter esperança da glória. Ao ouvir o vídeo, deixe o teu like para que outros possam também ouvir. Se você não é um inscrito, faça a tua inscrição. Você que gosta e sempre fez teus comentários, continue fazendo teus comentários sobre aquilo que você vive na palavra, sobre aquilo que a palavra te dá o direito de pedir oração, pedir oração em teu favor. A única coisa que nós pedimos aqui para os irmãos é que continuem orando por nós e também nos amando. E também que todos nós sejamos cada dia mais fiéis ao nosso querido Salvador. Todos nós estamos esperando o amanhecer do glorioso dia. Quando este glorioso dia amanhecer, que nós não sabemos quanto tempo ainda vamos ficar aqui aguardando, mas quando ele amanhecer o dia, que é o dia da eternidade, ele vai começar para nós, mas nunca vai findar. Nós vamos habitar com o Eterno. Bendito é o nome do Senhor. Aqui nós passamos por momentos de aflição e de angústia. Sabemos que os irmãos passam por esses momentos de aperto, de desespero, inclusive, de perdas, de tantas coisas aqui. Um mundo que está em confusão, está passando por momentos que nunca antes passou. Essas guerras religiosas, guerras denominacionais, confusão de doutrinas e tantas coisas mais. Mas não esqueça, meu amado e santo irmão e irmã, que a vertente divina, a fonte eterna, continua jorrando. A teologia divina, essa fonte que vem direta dele e cai sobre nós, ela continua. O rio que alegra a cidade de Deus, lembra dele? O rio que nasce no trono de Deus e passa entre as casinhas que somos nós e alegra a cidade de Deus. Ele continua limpo, cristalino, no meio de todas essas tribulações que nós vivemos aqui. Queridos irmãos, o apóstolo Pedro, no capítulo de número
1 da segunda carta, ele escreveu no versículo 19 assim: e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que ilumina em lugar escuro, até que o dia amanheça, e a estrela da alva apareça em vossos corações. Nós aguardamos ansiosamente. A igreja, corpo de Cristo, ela aguarda a volta do Senhor, porque aqui, ao nosso olhar, quando olhamos com olhar espiritual, nós não vemos mais lugar para a igreja do Senhor continuar aqui por muito tempo. Mas enquanto ela estiver aqui, ela continua sendo orientada, não só pelas palavras dos verdadeiros e santos profetas, que profetizaram a verdade, profetizaram ouvindo o que Deus estava falando, mas também por aquilo que o Senhor Jesus nos falou. E depois os apóstolos, e foram passando um para o outro até chegar nos nossos dias. Temos nas mãos esse livro sagrado, e em todas as páginas dele nós vimos a glória do Senhor. Aleluia. Então, irmãos, nós temos esta esperança. Não desanime não, meu irmão, por você ter lutas no teu próprio corpo com enfermidade, tua esposa, teu esposo, teu filho, teu neto, teu parente, lutas e mais lutas. Parece que você nunca alcançou aquilo que era um sonho para ti, e tu não estás alcançando, e o dia está quase amanhecendo. Deixa ele amanhecer, porque a glória do Senhor, o que nós vamos viver lá, como disse o querido apóstolo Paulo, não tem como se comparar com aquilo que nós temos aqui. Né, Esther? Verdade. A palavra ali diz que temos muito firme a palavra dos profetas. Irmãos, os profetas, eles profetizavam para o futuro. Eles não sabiam, eles gostariam de saber o que é que ia acontecer. Mas Deus mandava eles falar e eles falavam. E os profetas, eles disseram que a noite vai passar e logo vai raiar a luz, vai raiar a glória de Deus para aqueles que acreditaram nestas profecias verdadeiras. Naquele dia, nós também vamos nos encontrar com aqueles profetas. Verdade, Jesus. Nós vamos e vamos dizer, raiou o dia. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Que todos possam ter muito firme essas palavras dos profetas e aguardar esse dia tão glorioso. Os profetas ainda não tinham visto que Jesus já veio a este mundo, morreu, e todo aquele que o aceitar como Salvador, ele vai esperar esse dia, ele vai esperar essa luz brilhar em nossos corações. E assim nós devemos ficar aguardando este glorioso dia. A igreja de Cristo, o povo de Deus, irmãos, ela está firmada como está. Porque alguém diz a igreja está ruim, está ruim. Não, a igreja verdadeira, não. Eu não estou falando numa placa denominativa. Eu estou falando num povo escolhido, num povo reservado. Essa nunca esteve enferma. Essa nunca esteve desfigurada. O Senhor mantém a noiva dele vestida como noiva. Aleluia. Preparada para ouvir
a voz do Senhor, conforme Jesus contou a parábola do capítulo 25 de Mateus. Eis aí o noivo. Eis aí o noivo. Ele chegou. E nós podemos dizer, irmãos, que ele, muito breve, vai chegar. A igreja continua dizendo, Aleluia. eis aí o noivo, para aqueles que não estão preparados. Pela fé nós vimos ele em pé já na porta. A porta se abrindo. E a noiva gloriosa, a noiva vestida de vestes nupciais, vão entrar. Não vai ter mais aquele que nós pregamos outro dia aqui, falei outro dia aqui, sobre as bodas, aquele rei que ofereceu uma boda do casamento do seu filho. Quando ele entrou na antessala do banquete, ele olhou e viu alguém que não estava vestido de vestes nupciais e perguntou para ele, amigo, como entraste aqui? Antes da porta, vai ter como perguntar, porque vai existir alguém assim. Vai ser preciso perguntar, não é? Mas depois da porta, não vai ter mais essas pessoas que não estão mais vestidas ou não são já a esposa do Cordeiro, que viu o rosto do noivo, casou-se com ele e agora viverá para sempre com ele. Voltando ao dia que nós aguardamos, o apóstolo Paulo falando aos romanos, escrevendo a carta para os romanos, o nosso amado apóstolo Paulo fala assim no versículo 12 do capítulo 13 de Romanos: a noite é avançada e o dia está próximo. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamos-nos das armas espirituais. Nós nunca podemos, irmãos, baixar a guarda. Nunca podemos achar, porque nós somos igreja, que nós não vamos ter problema enquanto nós estiver para cá da porta. Enquanto não tivermos entrado pelos portais eternos e iniciando na nossa vida, e nós com ele, com o nosso Senhor, o novo e eterno dia. Você aguarda por este eterno dia? Revista-se ou revista-te com as armas da verdade. Diz aqui a palavra, eu vou reler o que Paulo escreveu. A noite é avançada. E para muitos irmãos tem sido penosa essa noite. Parece que não amanhece mais o dia. Tudo é difícil na noite. Nós olhamos aqui para o nosso mundo de hoje, atual, onde vivemos, e olhando para o nosso tempo lá atrás, nos anos 50, quando olhávamos para a noite escura, realmente não tinha luz nenhuma. Não tinha iluminação pública, não tinha nada. O que poderia ter era uma fogueira, uma lamparina de querosene queimando na noite. Nada mais. Às vezes alguém doente, enfermo. A noite foi difícil, esperando que amanhecesse o dia para procurar algum recurso. E aquele dia parece que não amanhecia. Era dolorido. Mas hoje, e lá o Senhor resolvia as coisas para nós. Com mais facilidade hoje, quando nós temos toda a facilidade de um hospital perto, de um posto de saúde perto, de uma clínica. Está tudo aí. As ruas iluminadas, o brilho está brilhando na noite. As noites brilham. Mas a igreja, mesmo assim, ela está esperando para que o glorioso dia da eternidade amanheça, porque nós sabemos que lá nós estaremos livres para sempre do tentador das nossas almas, daquele que provoca-nos todos os dias e quer fazer nós perder
esta possessão divina que nós recebemos pela morte e ressurreição de Cristo Jesus. Para encerrar, deixo mais uma vez a leitura do versículo 12 do capítulo 3 de Romanos. A noite é avançada, é difícil, e o dia está próximo. Rejeitamos, pois, as obras das trevas, que são as trevas, e vistamos-nos das armas da luz. Quando estamos revestidos destas armas da luz, Satanás não nos toca. Ele pode chegar perto, mas ele não vai tocar em você. Você é um vitorioso. Peça para o Senhor sempre dar bons ouvidos, ouvidos santos para ti, olhar santo. Um sentido de sentimentos puro pela sua santa palavra, para tu ouvir, não ouvir falsas doutrinas, mas ouvir o evangelho da salvação. Aleluia. Querido Deus, nosso Pai, Aleluia. nós te louvamos nesta manhã. Sim, Pai. Sim, Pai querido, nesta madrugada ainda de quarta-feira. Pai amado e querido, os anos vão avançando. Aleluia. Anos vêm e anos voltam e vão vindo mais anos, mas o amanhecer ainda não chegou. E nós aguardamos, Pai, que a estrela da alva, aquela que aparece primeiro no céu, quando vai amanhecendo, ela brilhe diante de nós. Que eu creio que é o teu rosto, Pai, que nós vamos ver. Os portais eternos se abrindo e a tua igreja adentrando os céus, já transformados, Senhor, transformados em um corpo imortal, um corpo incorruptível, pronto para entrar na eternidade. Querido Jesus, num mundo tão confuso como nós estamos vivendo, ouvimos tantas vozes, Senhor, mas as tuas ovelhas, as ovelhas da tua mão, elas nunca deixarão de reconhecer a tua voz, de entender que és tu que estás falando entre milhões de vozes. Querido Jesus, ajuda os meus irmãos, aonde tem luta, aonde tem tristeza, no amanhecer, ou quase amanhecer deste dia, que eles fiquem firmes, Senhor, em ti, e não desistam diante das tempestades, dos vendavais malignos. Ajuda o teu povo, Pai, em nome de Jesus nós estamos pedindo a ti, mais uma vez, em nome de Jesus, amém e amém. Amados e queridos irmãos, se o Senhor nos permitir, amanhã a gente volte. Compartilhe o vídeo com outros e deixe o teu like para que outros também venham ouvir. Até amanhã, irmãos.